Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que o Espírito Santo ele te abençoe, te guarde, te proteja, te fortaleça e te dê a vitória em mais essa mensagem no seu coração. A você, meus amados irmãos e irmãs, que tenham nos acompanhado em nossos vídeos, que o Espírito Santo possa te abençoar, te dar a vitória. Convido você a se inscrever em nosso canal nesse momento. Você que ainda não se inscreveu, estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e também estivesse clicando nesse sininho para que todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você pudesse estar recebendo e nos ajudando a divulgar nossas mensagens. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paula, da Igreja Cristã Nova Aliança em Petrópolis, e queria estar convidando você, nessa oportunidade, nós estamos aí meditando sobre o assunto acerca de, eu preciso falar do nosso país. Sabemos que essa crise em que envolve o cristianismo, ele invade, ele engloba o mundo inteiro. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim, olha: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a Bíblia nos chama para nós sermos testemunhas, irmão. Samaria, Jerusalém, confins da terra. E quando nós meditamos nesse texto, será que nós temos sido essas testemunhas, irmãos? Eu queria que nessa mensagem você analisasse bem se você tem sido a testemunha. Eu sempre falo que eu gosto dessas mensagens que me inquietam, que mexem comigo, que falam de uma forma comigo, chamam um compromisso para me mostrar o que eu estou fazendo. Será que eu estou fazendo correto? E eu queria estar usando, irmãos, nessa mensagem, um tema que talvez, eu creio que ele me inquietou. E vai inquietar você que vai ouvir. O que você é? Pilatos ou Cirineu? Nós precisamos às vezes parar, irmãos, e olhar para a Bíblia. O que nós somos, irmãos? Sabemos quem foi Pilatos. Aquele homem, ele lavou as mãos. Enquanto aquele Cirineu, eu vou estar falando no decorrer da mensagem, ele veio do campo cansado e ajudou Cristo a levar a sua cruz. Eu queria estar usando como texto essa palavra, um texto que nos chama a um compromisso muito grande, que nos leva também a uma avaliação muito grande. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, em que nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: vê, isso tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu coração. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus te abençoe, que Deus te traga à tua consciência um compromisso que nós temos de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de anunciar essa palavra. E eu quero estar usando esse tema, irmãos, que é talvez desconfortante para muitos, talvez intrigante para alguns, mas de um compromisso muito grande para outros. O que nós temos sido? Pilatos ou Cirineu? Nós vemos, irmãos, que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, desde que foi anunciado pela primeira vez no Brasil,
ele encontrou um terreno fértil, um solo fértil. Assim como descrito na parábola apresentada pelo mestre aos seus discípulos, onde ele disse que a semente caiu em boa terra, lá em Mateus capítulo 13, versículo 8. É inegável, irmãos, a realidade do crescimento numérico de evangélicos em terra brasileira, que hoje já alcança mais de 26% da população. Muitas vidas têm sido libertadas ou libertas e transformadas pelo Senhor de forma tal que o Brasil se tornou um celeiro missionário. Olha que coisa maravilhosa. Nós crescemos, irmão, de uma forma maravilhosa. Já passamos de 26% dentro de uma população no Brasil. Uma população que nós estamos aí a mais de 200 milhões de habitantes. E nós aí ultrapassamos a mais de 26%. E eu queria estar falando, irmãos, quem são esses menos evangelizados no Brasil? Quem são esses menos evangelizados? O Brasil ele é o 5º maior país do mundo em extensão territorial, com uma população de aproximadamente de 210 milhões de habitantes, onde, preste atenção, onde 96% da população é considerada religiosa. Encontramos neste país, irmãos, um número muito elevado de diversas religiões. E por isto, o Brasil se encontra diante de muitos desafios espirituais. A nossa nação, ela aparece no quadro mundial, liderando o ranking nas estatísticas referentes a adeptos do catolicismo, de espíritas. É o 2º país no mundo de pessoas que professam pertencer às testemunhas de Jeová. Ainda temos em nossa nação mais de 1 milhão de muçulmanos distribuídos em 500 mesquitas em todo o Brasil. E a sua capital, a capital de Brasília, ela é considerada a capital mundial do esoterismo, irmãos. Esse é o país que nós vivemos. Eu queria trazer essa palavra de reflexão para você. Não é uma mensagem extensa, mas uma palavra para te inquietar, para te trazer à memória o compromisso que nós temos. O compromisso de Atos capítulo 1, versículo 8. A grande responsabilidade que temos, irmãos, de Isaías capítulo 6, no versículo 8 também. Em que Deus ele pergunta: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Deus não nos criou, irmão, para nós vivermos nesse mundo de uma forma desprovida, de uma forma sem compromissos, descompromissados, mas Deus nos deu um compromisso de ser suas testemunhas, irmãos. Nós temos um compromisso de anunciar esse evangelho, de pregar esse evangelho. E nós vivemos dentro de um país em que ele é chamado, irmãos, o celeiro missionário. Irmãos, nós vemos hoje nas igrejas o conceito chamado missionário, ou vamos colocar o compromisso, a unção, o ministério de um missionário. Hoje ele está muito aquém daquilo que a Bíblia relata o que é o compromisso de um missionário. Nós vemos o exemplo de Paulo, foi um grande missionário. Mas nós vemos hoje, irmãos, os púlpitos cheios de missionários, em que só querem dirigir culto de missões, fazer campanhas missionárias em suas igrejas. Talvez você fale assim: pastor, eu não posso ir. Entendo. Porque missões, ela tem 3 objetivos. Você ora, você vai para o campo, ou você contribui. Não tem outra colocação. Você pode não ir, mas você vai estar orando por missões, pelas pessoas não alcançadas, pelos missionários que foram. Se você não pode, se você está orando, talvez você também tem dificuldade em oração, você contribui.
para que possa manter um missionário ali, seja com a sua oferta, com o seu dízimo, você ajuda a manter um missionário no campo. Mas se você deseja ir para o campo, você vai para o campo, vai pregar o Evangelho, vai alcançar vidas para Cristo. Então nós vivemos hoje dentro desse conceito chamado um conceito missionário completamente aquém daquilo que a Bíblia, daquele compromisso que é deixado para nós como verdadeiros avivalistas, verdadeiros missionários, missionárias. Missionário não é para ficar só dentro de suas igrejas, mas é para fazer o Evangelho, levar o Evangelho, pregar o Evangelho. Então nós temos, irmãos, mais de 4.000, olha o compromisso que nós temos. Estou falando a nível de Brasil. Não estou entrando aqui em janela 1040, que é o berço do Evangelho. Foi ali que iniciou tudo, por ali que o diabo tem mais sede. É nesse chamado berço evangélico, na janela 1040, onde existe ali milhões de pessoas que não ouviram falar em Cristo. Onde ali foi fundada as 7 igrejas da Ásia, e elas não existem mais. Onde o inimigo com fúria tem procurado acabar com toda a história do cristianismo. E nós cristãos, muitas vezes, não nos atentamos para isso. Porque quando o inimigo, ele vai lá e destrói um templo religioso, ele destrói algo que ficou como um conceito, como ficou lá para que possa realmente as pessoas olharem, que seja lá um templo, que seja algo que as pessoas veem como uma réplica do passado. Irmãos, o inimigo consegue destruir, tirar isso da memória. As crianças, os novos, a mocidade, não vão ver mais isso, não vão ter mais história para contar para os seus filhos. É como aquele memorial que foi construído no Rio Jordão. Aquelas pedras em memorial. Aquilo ali era para quando as novas gerações passassem, os antigos, isso aqui foi quando as tribos passaram aqui e entraram na Terra Prometida. Então a função do diabo hoje, nessa janela 1040, só vocês vão terem a noção, é acabar com todo o memorial de cristianismo, de Cristo, de igreja, para que as novas gerações futuras não tenham noção de adoração a esse Deus. Então, voltando para o nosso Brasil, o nosso Brasil ele é chamado esse celeiro missionário, mas missionários que não têm noção da proporção de necessidade que existe em nosso país, de carência, tanto carência espiritual, emocional, física, carência de palavra, de evangelho, não tem noção disso. Vivemos hoje dentro do nosso Brasil, onde nós temos mais de 400.000 tribos indígenas, com idiomas diferentes, dialetos diferentes. Você sabe qual a maior dificuldade em alcançar uma tribo indígena? Vou dizer para você. Não é fácil você simplesmente preparar um missionário e enviar para as tribos indígenas. O grande desafio das tribos indígenas é que quando essas tribos indígenas, ali um chefe da tribo, ou alguém bem conceituado dentro daquela tribo, briga com o chefe, ele vai para outro lugar, e ali ele constrói uma nova tribo, e ele não continua com o dialeto da tribo que ele saiu. Eles constroem, irmãos, eles desenvolvem os seus próprios dialetos, as suas próprias maneiras de se comunicarem. Por isso a maior dificuldade, quando fala de 400.000 tribos, são 400.000 dialetos diferentes para serem alcançados. E nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres que se preparem nessa área. Sem contar, irmãos, as pessoas que moram nos ribeirinhos, no Amazonas, uma área pobre, miserável, onde nós vemos, irmãos, jovens, meninas, crianças, muitas vezes sendo vendidas para sustentar e manter seus familiares.
pela miséria, pela pobreza. E pessoas não oram para esses lugares, não intercedem para esses lugares, não contribui, não ora e também não vai. Por isso, irmãos, a palavra que Deus me deu, o tema é esse: Pilatos ou Cirineu? Pilatos, quando eu vejo essas situações, eu lavo as mãos, eu falo, tem muita gente para evangelizar, eu não preciso ir. Cirineu é quando eu tomo a cruz, eu tomo essa situação e falo, eu não posso me conformar com o meu país que vive dessa maneira. E existem os juazeiros. O que dizer dos juazeiros? Que existe uma população de milhões de pessoas não alcançadas. Cidade, não existe uma igreja evangélica. Mais de 30 cidades que não existe irmãos, é igreja evangélica. Os quilombolas, pessoas que são rejeitadas muitas vezes pela sua raça, pela sua cor. As pessoas não alcançam. Existem grupos que nunca ouviram falar em Jesus Cristo. Não tem uma igreja evangélica em algumas partes dos quilombolas. E os ciganos, que é um grande desafio, que chegaram ao Brasil, invadiram toda a América. Existe poucos, irmãos. Cerca de 5%. Dentro do Brasil, tinha 700 mil ciganos. Apenas 5% eram considerados evangélicos. E nós precisamos, irmão, de pessoas que alcancem esses corações. E os surdos, irmãos, em que nós não fazemos um trabalho para esse grupo de surdos. Nós temos uma nação de surdo dentro de nossa nação. Sabe quanto? 9 milhões de surdos. Mas que não tem um trabalho de desenvolvimento evangélico, de pessoas que se disponibilizam para poder alcançar esses surdos, essas pessoas, de uma forma de comunicação. E os imigrantes, irmãos. Nós temos, irmãos, várias nações dentro do nosso país. E olha que coisa incrível. Esses imigrantes, que são nações dentro da nossa nação, existem algumas nações dessas, dentro da nossa nação, que não permitem que seja pregado o evangelho lá. E eles estão dentro da nossa nação. E eles precisam ser evangelizados. E eles mesmos serem preparados, quem sabe serem enviados para lá, e lá eles começarem um trabalho de evangelismo para alcançar vidas para Cristo. E nós temos sido fracos com os imigrantes. E eles precisam ser alcançados, ter um trabalho específico de evangelismo para o coração desses imigrantes. Mas existe mais um grupo, 2 grupos dentro do nosso país, que é muito preocupante, esses 2 grupos. São chamados os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. O grande desafio. Os mais ricos dos mais ricos acham que não precisam de salvação, não precisam de Cristo. Vemos isso na mídia, no meio da sociedade, em que pessoas acham que não precisam de Jesus Cristo. Você puxa dentro da sociedade, nós vemos o que foi falado, não quero aqui citar nome, mas o que muitos homens importantes falaram de Cristo do passado, mas morreram. Então esses mais ricos dos mais ricos, eles acham que não precisam de Jesus Cristo, não precisam de um cristianismo em que eles têm como um cristianismo falido, fraco, em que eles têm tudo o que eles querem, pode comprar o que eles quiserem. E aí vem o grupo dos pior ainda que a gente acha, é o grupo dos mais pobres, que acham que foi abandonado por Cristo, abandonado pela sociedade. Isso é um grande problema, irmãos. Esse grupo dos mais pobres, pessoas que vivem na miséria, na linha da miséria, pessoas, irmãos, que vivem nos lixões, que pegam o resto de comida
para alimentar seus filhos, acham que foram abandonados por Deus, abandonados por todos. Então a conclusão, irmãos, muitos estão como Pilatos, conhecem a realidade, mas estão lavando as mãos. Muitos estão dessa maneira, conhecem a realidade. Pilatos conhecia a realidade, sabia que Cristo era um bom homem, mas ele lavou as mãos. A partir de hoje, quando você ouvir essa mensagem, você não é mais inocente. Você não é mais inocente. Você está consciente da necessidade do nosso país. Se você não pode ir, ore. Se você não quer orar, contribua para sustentar um missionário, seja da maneira que você puder. Se você não quiser contribuir e nem orar, peça para ir para o campo. Vai alcançar essas vidas. Procure onde está esse quadro miserável em nosso país. Onde está onde você pode somar para o reino de Cristo dentro do nosso país. Isaías capítulo 6, versículo 8. A quem enviarei? Quem há de por nós? Cristo te pergunta nesse momento. Isaías disse, eu irei, envia-me a mim. Então, quem sabe hoje você pode dar esse brado para Cristo e dizer, Senhor, eu irei para ti, envia-me a mim. Seja como aquele Simão Cirineu, que mesmo cansado, vindo do trabalho, ajudou Jesus Cristo a carregar sua cruz. Não seja como Pilatos que lava as mãos, conhecendo a realidade da situação, mas seja como aquele Cirineu, que mesmo cansado, fadigado de um dia trabalhoso, tomou a cruz de Cristo e o ajudou a levar. Não olha para as suas resistências, não olha para as suas dificuldades nesse momento, mas olha para a necessidade de Cristo, que Ele nos levantou para sermos os seus instrumentos, para sermos seus referenciais, para sermos seus representantes nessa terra. Cristo, quando Ele veio, junto com seus 12, Ele disse, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa função hoje é nossa, de buscar e salvar o que está perdido. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Quero estar orando pela sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço por essa palavra de conscientização, meu Deus, que desperta a nossa memória para um compromisso, meu Deus, de uma realidade em que nós vivemos, mas que muitos não querem olhar para essa realidade, meu Deus eterno. Muitos preferem olhar para as suas dificuldades, para os seus problemas, para as suas dores, para o seu mundo, meu Deus, que foi criado, meu Deus, mas não quero olhar para essa dificuldade. Como diz o tema dessa palavra, meu Deus, que nós somos, meu Deus, Pilatos ou Cirineu. Meu Deus, muitos têm agido como Pilatos, têm lavado as mãos, têm achado que esse compromisso não é deles, ó Deus, de pregar o evangelho, de ir em busca de vidas, de libertar vidas, ó Deus. Mas ainda nesse mundo, encontramos homens e mulheres, ó Pai, que mesmo estando cansados, sobrecarregados, ó Deus eterno, estão cansados porque o fardo tem caído nos seus ombros, o compromisso que muitos não querem fazer, estão caindo sobre os seus ombros, ó Pai Celestial, mas Tu tens sustentado. Muitos têm sido como aquele Cirineu, que mesmo cansado de uma luta, de um trabalho no seu dia a dia, aquele homem não olhou para o seu cansaço, ele olhou para a necessidade do momento, que era ajudar a Jesus Cristo. Eu quero pedir que nesse momento, ó Deus, que as pessoas não olhem para a sua necessidade, mas olha para a necessidade do cristianismo, da tua igreja na face da terra, que é ser um referencial, que é ser um homem, uma mulher ungida por ti e pregar esse evangelho e em busca daquele que se perdeu. Meu Deus, eu quero entregar em tuas mãos e abençoar essas vidas, esses lares, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, te fortaleça, em nome de Jesus.